Olá, pessoal! Vamos dar continuidade hoje ao tema em relação à resistência de plantas daninhas a herbicidas. Então, nós já vimos aí outras aulas, mas hoje a gente vai falar de quais são esses mecanismos de resistência. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixe seu like, continue aí nos acompanhando no Instagram e no YouTube Plantas Daninhas do Agro. Então, vamos entender um pouquinho melhor quais são esses mecanismos de resistência. Então, pessoal, a gente já viu nas aulas a respeito da seleção dos biótipos resistentes. Mas por que esses biótipos são resistentes, né? Qual que é a diferença dele para aquele biótipo que é suscetível? Então, nós temos alguns mecanismos que esses biótipos apresentam, tá? Então, nós vamos ver um pouquinho de cada um deles. Então, os mecanismos que hoje, né, são os que foram identificados são alteração no sítio de ação do herbicida, amplificação gênica, metabolização ou desintoxicação, absorção foliar e ou translocação diferencial do herbicida e sequestro ou compartimentalização do herbicida. Então, pessoal, esses são os mecanismos aí que foram identificados e vamos entender um pouquinho como é que eles acontecem. Então, o primeiro deles, pessoal, é a alteração do sítio de ação do herbicida. Então, pessoal, cada herbicida, eles têm aí um sítio alvo de ação, em que eles atuam, né, para interromper o processo aí da planta, né, ou o processo ou aquela função na planta. E se esse local aí de ação, de destino do herbicida, ele é alterado, o herbicida ele não consegue mais se ligar, né, ao local de ação. E aí ele fica impossibilitado, ele é incapaz de exercer o seu efeito fitotóxico, tá? E a alteração no sítio de ação é o mecanismo mais comum aí de resistência a herbicidas. E nós temos aí alguns grupos químicos que foram vistos, né, mais esse tipo de resistência, que são no caso da CCase, ALS, fosfosistema 2. Então, pessoal, essa alteração no local de ação da enzima sobre a qual o herbicida atua, ele vai ocorrer devido a trocas na sequência de aminoácidos, tá? Então, como acontece essa troca na sequência de aminoácidos, o herbicida ele não consegue mais se ligar naquele sítio de ação. E aí ele não consegue fazer, né? Não consegue aí interromper a função naquela planta. Então, ó, notem aqui no exemplo da figura, então tirada aqui, né, a nossa fonte. Notem que aqui nós temos a ligação do suscetível, por exemplo, e aqui no resistente, essa ligação já é diferente. E aí o herbicida não consegue se ligar e fazer a sua função. Então, temos alguns exemplos aí, por exemplo, de picão preto, de leiteiro e de capim marmelada aí, que apresentaram esse tipo aí de mecanismo de resistência. Tudo bem? Bom, aqui, pessoal, mostra aí, né, essa troca aí, em quantas espécies ocorre essa troca de aminoácidos. Então, ó, nós vemos aqui que a alteração aí na prolina, no local 197, acontece aí mais ou menos em 40 espécies. E aí nós temos aí as outras, né, modificações nos aminoácidos, né, que conferem aí esse mecanismo de resistência nessas plantas que são resistentes. Então, notem que a gente troca um aminoácido por outro em uma determinada posição. E quando essa planta apresenta essa troca de aminoácidos, o herbicida não consegue agir, não consegue realizar a sua função dentro daquela planta. Bom, então aquele mecanismo, né, que é essa troca aí de aminoácido, uma sequência genética diferente ali, ela é o principal mecanismo. Bom, um segundo mecanismo é a amplificação gênica.
Então, a amplificação gênica, ela é descrita aí pela presença de diversas cópias da sequência de DNA que codifica a expressão gênica da síntese da enzima relacionada à ação do herbicida. Então, é um mecanismo descoberto há pouco tempo. Então, resumindo, pessoal, para entender melhor, as plantas, tá, que possuem esse mecanismo de resistência, elas fazem o quê? Elas produzem várias cópias da enzima em que o herbicida atua. Então, pensa, o herbicida está lá para chegar, para inibir aquela enzima. E aí, o que acontece? A planta, ela, no mecanismo dela de resistência, ela produz várias enzimas daquela, várias. Então, o herbicida não consegue inibir todas. E aí, a planta segue sua vida normalmente. Então, o herbicida ele não consegue matar a planta, porque a dose que a gente utilizou, ela não vai ser eficiente para matar todas as cópias daquela enzima que a planta produziu, tá? E um exemplo recente aí descoberto é o caso do palmério resistente a glifosato, tá? Então, o biótipo resistente, ele produz aí em torno de 64 vezes mais o gene que codifica a enzima EPS-PS. Então, tem tanta enzima que aquela dose ela não vai ser suficiente aí para matar aquela planta, porque a planta produziu várias cópias e o herbicida não vai conseguir pegar todas elas. Mais ou menos é por aí que funciona, pessoal. Vamos lá. O próximo mecanismo é a metabolização ou desintoxicação. Nesse caso, pessoal, a planta ela consegue degradar o herbicida antes que o produto cause aí danos irreversíveis a ela, tá? Então, ela degrada aquele produto dentro dela e aí o herbicida não causa mais nada para ela, tudo bem? As principais enzimas aí que estão envolvidas nesse processo, né, de metabolizar o herbicida ou desintoxicar, né, são a monoxigenase aí do citocromo P450 e a glutationa, tá? Então aí por meio de reações de oxidação e conjugação, a planta metaboliza esse herbicida para compostos aí menos tóxicos ou não tóxicos para ela. Bem legal, né? Tem exemplos aí em diversos mecanismos de ação desse tipo de mecanismo, tá? Na CCase, ALS, fotossistema 1, fotossistema 2, IPS-PS, auxinas sintéticas, divisão celular. Então, tem em vários mecanismos de ação foi visto esse tipo de mecanismo de resistência. E, pessoal, esse mecanismo ele vai depender também do ambiente, porque lembrem, né, pouco na parte aí de fisiologia, que a velocidade de metabolização daquela espécie, ela pode, daquela planta, ela pode variar com a espécie, com o estágio de desenvolvimento e com a temperatura. Então depende um pouquinho também de outros fatores, tá? E, pessoal, como, né, a capacidade aí de metabolizar o produto, ela é regulada por diversos genes, tá? E ela é então poligênica. Então, a chance aí de ocorrer esse mecanismo, ela é um pouco menor, mas acontece. E temos aí o exemplo do lólium rígido, do azevém lá na Austrália, que apresentou esse tipo de mecanismo de resistência, né, a produtos aí inibidores da ALS e da CCase. Então, resumindo, a planta metaboliza o herbicida não causa mais danos a ela. Próxima. O próximo, pessoal, a absorção foliar e ou, né, que pode acontecer junto ou não, a translocação diferencial do herbicida. Ai, meu Deus, o que é isso? Vamos lá. As plantas que possuem esse tipo de mecanismo de resistência, pessoal, elas vão translocar menos o herbicida nos tecidos vegetais. Ou ainda elas vão ter uma maior retenção desse produto na superfície da folha, fazendo aí que com a quantidade de herbicida que atinge lá o alvo dentro da planta, não seja capaz aí de causar
efeitos fitotóxicos, não seja capaz de desempenhar a sua função. Então, é um mecanismo aí de resistência bastante relatado na literatura, tá? Então, ó, temos diversos casos aí de acontecer isso. Temos na Coniza bonariensis, tá? Registrada aí com uma translocação diferencial do glifosato. Temos clorizelata, capim branco, com absorção reduzida e maior retenção foliar de glifosato. Temos azevém, lóleo rígido, com translocação reduzida de glifosato, e lolium perene, também com essa translocação reduzida. Raphanus raphanistrum, com translocação reduzida de 2,4-D. Então, tem bastante relato aí na literatura. Então, basicamente, o que acontece? A planta não absorve ou não transloca todo o herbicida, e aí a quantidade que atinge o alvo, né, geralmente uma enzima, por exemplo, não é suficiente para matar aquela planta. Tudo bem? Então, né, acontecem, como vocês viram, temos vários exemplos, tá? Então, não transloca tudo, é uma translocação reduzida, ou aquele produto não é absorvido, ele fica retido na folha devido aí, né, a planta fazer isso. E o último caso que nós temos é o sequestro ou a compartimentalização do herbicida. Então, pessoal, algumas plantas elas conseguem sequestrar o herbicida, tá? Sem que ele consiga chegar no local de ação dele na planta, tá? E ou ainda uma concentração suficiente para que ocorra o controle. Então, isso foi realizado aí, foi visto, por exemplo, em espécies de buva, em relação ao glifosato, e também no lolium rígido, no azevém, em relação ao paraquat. Então, basicamente, a planta consegue sequestrar aquele produto e armazenar aí em organelas celulares, principalmente aí nos vacúolos das plantas, quem lembra lá de fisiologia, né? Então, como ele sequestra esse herbicida, ele compartimentaliza esse herbicida, ela não vai atingir em grande quantidade, aí não vai conseguir atingir o alvo, e aí a planta acaba não morrendo. Bem legal, né, pessoal? E essas baixas concentrações aí, pessoal, também são devidas aí redução na retenção do herbicida, tá? E também na absorção e translocação, tá? Então, vimos aí os 5 tipos de mecanismos de resistência que a gente vê aí, né, na literatura, que são relatados e que acontecem aí no campo. Então, se você gostou desse vídeo, né, deixe seu like, compartilha com os amigos e continue nos seguindo no canal Plantas Daninhas do Agro, do Instagram e do YouTube. E até a próxima aula!